Fala Top, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil. Nós vamos dar início a uma nova série no nosso canal que trata dos princípios da dinâmica, também conhecido como leis de Newton. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 10 vídeos. Fique com a vinheta e acompanhe a teoria dessa série. Nós vamos dar início à nossa série de princípios da dinâmica tratando da teoria desse assunto, também conhecido como leis de Newton. Para que a gente possa falar a respeito desse assunto, é importante que você lembre que a dinâmica nada mais é do que a segunda parte do ramo da física conhecido como mecânica, que é o ramo que estuda os movimentos. Para que a gente possa, então, falar sobre esse assunto, nós vamos dividi-lo em 3 partes. A primeira parte vai tratar dos conceitos. Vamos começar, então, definindo o que seria a dinâmica, que nada mais é do que a parte da mecânica que estuda os movimentos, considerando os fatores que os produzem e modificam. Por exemplo, quando um corpo está parado, para que ele entre em movimento, é necessário que haja sobre ele uma força. Para que um corpo que está em movimento tenha o seu movimento alterado ou até mesmo interrompido, também é necessário que haja sobre ele uma força. Assim, nós concluímos que o principal objeto de estudo do conteúdo de dinâmica nada mais é do que a força. Então, sentimos assim a obrigação de defini-la. Vamos considerar que uma força nada mais é do que uma grandeza vetorial que representa a interação entre dois corpos. Daí nós já podemos tirar 2 observações. Primeiro, por se tratar de uma grandeza vetorial, toda força vai necessitar das 3 características pertinentes de um vetor, que são o módulo, a direção e o sentido. Uma outra coisa que nós podemos destacar é que, por se tratar de uma interação entre 2 corpos, uma força para existir é necessário que 2 corpos estejam interagindo, ou seja, um aplicando e o outro sofrendo. Não existe força com a participação de apenas um corpo, é necessário que 2 estejam interagindo. Nós vamos começar trabalhando com a força, classificando as forças existentes na natureza. Nós podemos classificar as forças mecanicamente como sendo de 2 formas. Elas podem ser classificadas como de campo ou de contato. Como os próprios nomes dizem, as forças de contato são aquelas que necessitam do contato entre os 2 corpos que interagem para sua existência. As que não necessitam desse contato são classificadas como forças de campo. Professor, como é que eu vou identificar quem são na natureza as forças classificadas como de campo e quem são as classificadas como de contato? Vamos começar identificando quem são as de campo. As forças de campo são basicamente 3. A de campo gravitacional, a de campo elétrico e a de campo magnético. A força de campo gravitacional, por exemplo, também chamada de força-peso, nada mais é do que a força que qualquer corpo com massa executa em outro corpo que também possua massa de forma atrativa quando este segundo se encontra dentro do campo gravitacional gerado pelo primeiro. Por exemplo, a Terra atrai todo e qualquer corpo que possua massa que se encontre dentro do seu campo gravitacional, sem que para isso seja necessário o contato entre a Terra e este corpo. Basta citar como exemplo uma pessoa quando pula de paraquedas ou salta de bungee jump. São 2 situações em que não há necessidade do contato entre a pessoa e a Terra para percebermos que a pessoa está sendo atraída pela mesma. Outro exemplo de força de campo é a força elétrica, que quando um corpo está carregado eletricamente, gera ao seu redor um campo elétrico e qualquer outro corpo carregado com carga de sinal contrário, mesmo sinal, ou até mesmo um corpo neutro, quando se encontra dentro do campo elétrico gerado pela primeira partícula, ele vai sofrer uma força de interação. Essa força pode ser atrativa ou repulsiva, que nós vamos tratar sobre esse assunto em outra série. Um terceiro exemplo de força de campo é a força magnética, que um ímã, por exemplo, gera ao seu redor um campo magnético e qualquer outro corpo ferromagnético ou até mesmo outro ímã, quando está presente dentro deste campo magnético, passa a sofrer uma força de interação gerada pelo primeiro ímã. As demais forças são classificadas como forças de contato, e nós vamos estudar, ainda na aula de hoje, algumas dessas forças. Vamos dar sequência estudando agora as propriedades da força. A primeira propriedade é chamada de propriedade da força resultante, que diz que força resultante nada mais é do que a soma de todas as forças que atuam no mesmo corpo. É importante lembrar que a força, por ser uma grandeza vetorial, a palavra resultante, como já foi vista em uma outra série, que caso não tenha assistido, clique no card aqui em cima, assista essa outra série e retorne para acompanhar a série de princípios da dinâmica que trata de vetores. Então, quando nós estudamos vetores, nós vimos que a palavra resultante tem como significado matemático a soma desses vetores. Então, força resultante nada mais é do que a soma das forças aplicadas sobre um corpo.
É importante lembrar que, por se tratar de uma soma vetorial, esta soma não é feita de uma forma convencional, de uma forma algébrica. Ela tem uma forma especial de ser executada. Então é muito importante que, se você tem dúvidas de como efetuar a soma de vetores, que você assista a série já indicada aqui. A segunda propriedade que nós vamos destacar é a propriedade do equilíbrio, que no dia a dia nós consideramos que um corpo está em equilíbrio quando o mesmo está parado. Não está errado, mas está incompleto. Fisicamente falando, um corpo é considerado em equilíbrio mecânico quando a força resultante sobre ele é igual a zero, gerando assim dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, quando além da resultante das forças é igual a zero, a velocidade desse corpo também é zero, portanto é quando o corpo está completamente parado com relação ao referencial inercial. E o equilíbrio dinâmico, que é quando a velocidade desse corpo é constante. Veja que é importante destacar que a velocidade é uma grandeza vetorial. Então falamos de velocidade constante quando a mesma mantém constante tanto o módulo como a direção como o sentido. E isso ocorre mais especificamente no movimento uniforme. Podemos assim concluir que o equilíbrio estático ocorre quando o corpo está em repouso e o equilíbrio dinâmico ocorre quando o corpo descreve um movimento do tipo uniforme. Nós vamos usar esse simulador para entender um pouco mais a respeito da influência da força no movimento. Ele tanto vai nos ajudar a entender a propriedade do equilíbrio, como também vai nos ajudar a entender a influência da força na geração ou na modificação de um movimento. Se você quer trabalhar com esse ou com outros simuladores, recomendo que você acesse a página do FET, cujo link eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo. Vamos lá então. Veja que nesse simulador nós temos a opção de representar a soma das forças, que nós chamamos de força resultante, os valores dessas forças e a velocidade que esse corpo vai obter ou não através da aplicação dessas forças. Nós vamos começar utilizando um bonequinho para efetuar uma força de 150 newtons neste bloco. Veja que eu ainda não iniciei esse simulador e é por isso que esse bloco continua parado. Se eu utilizar um outro boneco com a mesma intensidade de força, mesma direção e sentido contrário, mesmo que eu inicie o nosso simulador, esse bloco vai permanecer parado. E isso representa uma situação de equilíbrio. Uma outra representação que nós podemos fazer é se eu colocar um bonequinho que aplica uma intensidade de força menor que o primeiro e ao iniciar o simulador nós percebemos que não só ocorre uma geração de movimento no bloco, como também a sua velocidade vai aumentando à medida que ele se move. Isso mostra que quando ocorre a ação de uma força resultante num corpo, ocorre também o surgimento de um movimento e este movimento dotado de uma aceleração na mesma direção e no mesmo sentido da força atuante. Feita a definição da força, estudado as suas classificações e as suas propriedades, nós podemos agora ver como essa força influenciaria no movimento de um corpo. Para que a gente possa então fazer esse estudo, é importante que a gente conheça as três leis que regem a mecânica, as chamadas leis de Newton. A primeira lei, também chamada de lei da inércia, diz que se a força resultante sobre uma partícula é nula, ela permanece em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme por inércia, ou seja, um corpo livre de uma força externa resultante é incapaz de variar sua própria velocidade vetorial. Ele quer dizer que uma pessoa ela não consegue acelerar ela própria. Um corpo ele não consegue frear ele próprio. É necessário que haja uma força resultante externa para gerar uma aceleração, consequentemente gerar movimento ou até modificar esse movimento. Para que a gente possa ter como exemplo algumas situações referentes à primeira lei, nós temos aqui algumas imagens. Veja que quando uma pessoa está andando a cavalo e este cavalo freia bruscamente, por inércia, a pessoa tende a continuar em movimento. Não é que a pessoa está sendo jogada para frente, mas sim como ela estava em movimento e o cavalo freou, a pessoa tende a permanecer em movimento. A mesma coisa acontece num carro, caso você colida ou freie bruscamente e dentro de um ônibus ou de um vagão de um trem. As três situações mostram situações em que o meio de transporte que você está utilizando para se locomover, caso tenha o seu movimento alterado, não necessariamente você também terá. Então, por inércia, você tende a continuar em movimento ou tende a continuar parado, caso você assim esteja. Vamos ver esse simulador. Para representar a lei da inércia, nós vamos perceber que este bloco encontra-se parado e enquanto o bonequinho não aplica uma força sobre ele, ele permanece parado. Mas, por outro lado, se a gente aplicar uma força sobre este
carrinho no valor de 50 newtons, por exemplo, este bloco começa a se mover, onde a sua velocidade vai estar aumentando, representando assim uma aceleração, mas a partir do momento em que eu deixo de aplicar uma força sobre este bloco, ele continua em movimento e com velocidade constante, comprovando assim o que diz a primeira lei de Newton. Voltando agora para os nossos slides, nós vamos falar a respeito da segunda lei de Newton, também chamada de lei fundamental, que o seu enunciado diz o seguinte: se F é a resultante das forças que agem em uma partícula, então, em consequência de F, a partícula adquire na mesma direção e no mesmo sentido da força uma aceleração A, cujo módulo é diretamente proporcional à intensidade da força. A expressão matemática da segunda lei de Newton é: veja que essa expressão ela é obtida através da observação da relação entre a força, a massa e a aceleração. Podemos observar que quanto mais força você aplicar sobre um corpo de uma determinada massa, mais esse corpo acelera. Essa aceleração pode estar provocando aumento de velocidade, redução de velocidade ou mudança na direção do movimento. Depende de para onde esta força está atuando. Uma outra observação que nós podemos fazer é que se você aplicar a mesma força em corpos de massas diferentes, a aceleração também vai ser diferente. Quanto maior a massa do corpo, menos ele acelera, quanto menor a massa desse corpo, mais ele acelera. Observando essas relações da aceleração com a força e com a massa, nós percebemos que a segunda lei de Newton, pelo seu enunciado e por estas observações, é dada pela expressão força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Falando das unidades de medida, a unidade da força vai ser dada pela unidade da massa multiplicado pela unidade da aceleração, que no SI a massa é dada em quilograma, a aceleração em metro por segundo ao quadrado, e a esse conjunto de unidades nós vamos utilizar a representação em Newton, em homenagem ao cientista que também dá nome às leis que determinam a influência da força no movimento. Portanto, Newton é a unidade da força para o sistema internacional. Veja esse simulador. Agora nós vamos utilizar o mesmo simulador para exemplificar situações que justifiquem a segunda lei de Newton. Nós temos aqui um bloco de massa 50 kg, onde eu vou aplicar sobre ele uma força de 50 newtons, e nós vamos perceber que ele vai ter o seu movimento iniciado com a velocidade gradativamente aumentando, caracterizando assim o surgimento de uma aceleração. A partir do momento em que eu coloco um outro bloco sobre o primeiro, aumentando, portanto, a massa do sistema do qual está sofrendo o mesmo valor de força, nós percebemos que a velocidade continua aumentando, mas a uma taxa menor do que a anterior, mostrando assim que a aceleração no sistema diminuiu. Porém, se eu aumentar a força atuando sobre este corpo, nós percebemos que essa velocidade continua aumentando, só que numa taxa bem maior do que as duas primeiras, mostrando assim que a aceleração também aumentou. E através dessa situação, nós conseguimos representar exemplos em que comprovem a existência da segunda lei. Veja esse exemplo. Nós temos aqui a mesma força atuando em corpos de massas diferentes. Utilizando a expressão que nós acabamos de conhecer, F igual a m vezes A, nós podemos observar que a mesma força de 2 newtons aplicadas em corpos diferentes nos permitem calcular a aceleração. Vamos efetuar esse cálculo. A aceleração, por meio dessa expressão, é obtida pela força dividido pela massa. Assim, no primeiro caso, a força de 2 newtons dividido pela massa de 1 kg gera uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A mesma força de 2 newtons aplicada na massa de 2 kg gera uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. A mesma força aplicada no corpo de meio quilo, 2 newtons, dividido por 0,5 kg, vai gerar uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. E por fim, a mesma força, 2 newtons, aplicada na massa de 4 kg, gera uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. O que é que nós podemos observar? Que quanto maior a massa do corpo, sofrendo a mesma força, menos ele acelera. E quanto mais leve for esse corpo, mais ele acelera, sendo assim condizente ao enunciado da segunda lei. Vamos trabalhar com a terceira lei de Newton, também chamada de lei da ação e reação,
que o enunciado diz o seguinte: a toda força de ação corresponde uma de reação, de modo que essas forças têm sempre a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, estando aplicadas em corpos diferentes. E é muito importante destacar que essas forças são simultâneas, ou seja, na hora que a pessoa aplica a ação no bloco, imediatamente ocorre uma reação do bloco na pessoa. Veja que não existe reação sem ocorrer uma ação, e elas são simultâneas, ocorrem ao mesmo tempo. Vamos agora fazer um resumo dos tipos de força, até porque o detalhamento dessas forças já foram feitas em um outro vídeo, cujo link encontra-se no card aqui em cima. Caso você queira conhecer cada uma delas, assista o vídeo e depois retorne para dar continuidade à nossa série. Vamos aqui fazer um resumo. O resumo consiste em identificar de cada uma dessas forças a resposta para 3 perguntas: quando, como e quanto. Nós vamos responder quando, identificando quando é que cada uma delas vai agir. Nós vamos responder o como, identificando a direção e o sentido da ação dessa força. E nós vamos responder o quanto, indicando a forma de obter o módulo dessa força. Veja que você respondendo a essas 3 perguntas, você complementa todas as características vetoriais das 5 forças que nós vamos estudar neste resumo. A primeira delas é a força gravitacional, também chamada de força-peso. Quando é que ocorre a força-peso? Quando qualquer corpo com massa encontra-se dentro de um campo gravitacional gerado por um outro corpo. Nós vamos ter esse corpo sofrendo a ação de uma força chamada peso. Como é que essa força atua? Sempre na direção radial, ou seja, ela vai estar atuando na direção do raio do planeta ou do astro que está gerando esse campo gravitacional, e o sentido é sempre apontando para o centro dele. De uma forma geral, se você estiver levando em consideração como referencial a superfície da Terra, você pode, de uma forma genérica, dizer que a direção é vertical e o sentido é para baixo. Quanto vale a força-peso? O módulo dele é calculado pela massa do corpo que está sofrendo a força-peso vezes a aceleração gerada nele, que nada mais é do que a aceleração gravitacional, que nós chamamos de G. Vamos para a próxima força, a força normal. A força normal é uma força de sustentação aplicada por qualquer apoio quando um corpo encontra-se encostado nele. Portanto, uma parede, um piso, um caixote, em que encontra-se apoiado neste corpo um outro objeto, vai aplicar sobre este uma força normal. O chão, por exemplo, quando está nos apoiando, aplica sobre a gente uma normal. A parede, quando apoia uma escada, quando apoia uma pessoa, também aplica sobre esta uma normal. A direção em que essa força vai estar atuando é sempre perpendicular à superfície, e o sentido é sempre, entre aspas, para fora. Quanto vale essa força? Ela não tem uma forma própria para ser calculada. Ela vai depender das outras forças que estão agindo sobre esse corpo. Então ela é calculada através da segunda lei de Newton ou até mesmo através da relação do equilíbrio. Vamos agora trabalhar com a tração. A tração é a terceira força da nossa lista e ela atua sempre que você tiver um corpo unidimensional, flexível e inextensível e de massa desprezível atuando sobre um corpo. Isso quer dizer que ele vai estar atuando em cordas, barbantes, fios, correntes, sempre que estes corpos estiverem tracionados, tensionados. A direção em que essa força vai estar atuando é sempre a mesma do fio, generalizando aí, e o sentido vai ser sempre puxando o corpo no qual ele está preso. Também ela não tem uma forma própria para ser calculada. A quarta força da nossa relação é a força elástica. Ela obedece o que nós chamamos de lei de Hooke, que vai ser trabalhada em um vídeo especial. Não perca a explicação da lei de Hooke. Mas de uma forma geral, ela está atuando quando um corpo está preso a uma mola, essa mola está deformada e a tendência dessa mola é se restaurar. E aí ela passa a aplicar neste corpo uma força de restauração chamada de força elástica. A direção é sempre a mesma da mola e o sentido é contrário à deformação. Ou seja, se a mola estiver esticada, a força é para dentro da mola. Se a mola estiver comprimida, essa força é para fora. E existe uma fórmula para calcular esta força. Ela é dada pelo K, constante elástica da mola, multiplicado pelo valor da deformação gerado nela. Quanto mais esticada essa mola tiver, mais força ela aplica. E por fim, a quinta e última força, que também vai ser tratada em um vídeo especial para ela, é a força de atrito, que trata-se de uma força que atua na tentativa de impedir ou até mesmo na tentativa de dificultar o deslizamento de um corpo sobre uma superfície.
A direção é sempre paralela à superfície de deslizamento, o sentido é contrário ao deslizamento ou à tendência de deslizar, e a forma de calcular a força de atrito é necessário que a gente veja a aula para que a gente possa entender como se calcular. Então é um assunto para ser tratado em um próximo vídeo. Espero que você tenha gostado da teoria de hoje. Os próximos vídeos vão tratar dos exercícios da lista que encontra-se disponível na descrição desse vídeo. Se você gostou, não deixe de escrever nos comentários, o Assim é Fácil. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, marcando o sininho das notificações. Deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Críticas, dúvidas, sugestões, deixe nos comentários que assim que possível iremos atendê-las. Não esqueça de fazer parte da nossa turma do Google Classroom, cujo código de acesso encontra-se disponível na sua tela nesse momento. Nos siga nas redes sociais e não perca a resolução dos exercícios nos próximos vídeos. Fiquem bem, bons estudos e assim é fácil.